Vamos ler agora Daniel capítulo 11, versos 5 até o verso 14. Logo depois da morte de Alexandre, as guerras continuaram acontecendo entre os 4 generais de Alexandre. Finalmente, os 4 se reduziram em 2, permanecendo o rei do norte e o rei do sul. Os versos 5 a 13 relatam as lutas entre o rei do norte e o rei do sul. Ao norte estava a Síria, cuja capital era Antioquia, e ao sul estava o Egito, cuja capital era Alexandria. Aqui lemos no verso 5, e se fortalecerá o rei do sul, ou seja, os Ptolomeus, e um dos seus príncipes, o rei do norte, Seleuco I, este se fortalecerá mais do que ele, reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, uma aliança entre Seleuco e Ptolomeu, e a filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer uma concórdia, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, Ptolomeu III, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte. Quando estivermos lendo os versos 5 até o verso 13, lembre-se de que estamos falando de uma guerra entre o rei do sul, os Ptolomeus, e o rei do norte, os Seleucidas. É um período de luta pela posse da Palestina. Por que a Bíblia chama a Síria de rei do norte? O fato é que a terminologia bíblica leva em conta a posição geográfica da Síria em relação à cidade de Jerusalém. A profecia é a história escrita antecipadamente. Deus deu todos os detalhes desta luta entre os Seleucidas e os Ptolomeus 300 anos antes que os fatos acontecessem. Aqui no verso 6 diz que Ptolomeu no Egito e Seleuco na Síria, eles se aliariam. Eles se aliarão, diz o capítulo 11, verso 6, para solidificar a paz entre os dois reinos. Antíoco II, neto de Seleuco I, casou-se com Berenice, filho do rei do sul, Ptolomeu II Filadelfo. Mas não se conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, diz o verso 6. Assim que Ptolomeu II morreu, a sua filha Berenice foi repudiada por Antíoco II, o qual tornou novamente sua primeira esposa, Laodice. Laodice, movida por sentimentos de vingança, envenenou Antíoco II e o trono passou para a mão do filho dela, Seleuco Calínico. E agora o verso 7 diz: virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte e prevalecerá. Seleuco II, instigado por sua mãe Laodice, mandou matar Berenice e seu filho, que conforme o tratado deveria ser o sucessor no trono da Síria. Diante disso, Ptolomeu III invadiu rapidamente a Síria num esforço de salvar sua irmã. Ele chegou tarde demais para salvar Berenice, mas avançou por toda a Síria e cruzou o Eufrates. Os versos 10 até o verso 13 estão falando das vitórias do rei do norte, ou seja, dos Seleucidas, contra o rei do sul.